Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, né? Bom, finalizamos o assunto da semana passada falando a respeito do empregador. E aí eu li com vocês que o artigo 2º da CLT, deixa eu trazer a CLT para cá, ele traz o conceito do empregador. Mas eu já adianto a vocês que o empregador é aquele que tem um empregado. E se o empregado tem aqueles 4 requisitos, uma vez ele tendo alguém que preste serviço para ele, que tenha subordinação, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade, ele se torna um empregador. O artigo 2º da CLT fala que, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Junto ao artigo 2º, nós conversamos com vocês a respeito da equiparação ao empregador para os efeitos de toda a relação de emprego, aos profissionais liberais, às instituições de beneficência, às associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, apesar do artigo 2º no caput falar que é a empresa que é empregador, também temos o trabalhador como equiparação. Pessoal, nós conversamos a respeito do que a doutrina fala dessa equiparação, tá? Então volta lá no vídeo para a gente não ficar repetitivo. Ainda no artigo 2º, continuando, falamos do parágrafo 3º do grupo econômico, que não se caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. E essa mudança trazida pela reforma, ela veio muito bem-vinda, ela veio calhar muito para o direito do trabalho e para as pessoas que tinham várias sociedades em seu nome, porque às vezes havia uma má interpretação. Porque não é porque eu sou sócia da padaria, sócia de um açougue, que estes dois serão um grupo econômico. Então, a mera identidade de sócios não caracteriza o grupo. Eles têm que ter todas essas características trazidas aqui no parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, ai que susto! Sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, dito isso, eu gostaria de que vocês voltassem lá na aula também anterior e analisassem toda a proposta trazida para vocês do que seria grupo econômico. Hoje, eu trago para vocês um contexto diferenciado da nossa CLT. Porque eu disse que a CLT ela vai envolver todos os direitos trabalhistas, desde que tenha vínculo empregatício, né? Desde que ocorra a relação de emprego, não a relação de trabalho, propriamente dita. A relação de trabalho é aquela que não tem vínculo empregatício. É a relação de trabalho não empregatícia. Mas para que vocês consigam identificar estes trabalhadores, nós precisamos falar um pouquinho de um a um. E eu escolhi a dedo aqui para vocês. Nós vamos falar do trabalhador eventual, nós vamos falar do trabalhador autônomo, nós vamos falar do trabalhador avulso, nós vamos falar do estagiário e por aí vai. Bom, a relação, em relação, na verdade, ao trabalho eventual, pessoal, trabalhador eventual. O que vocês entendem como trabalhador eventual? É todo aquele momento, aquele trabalhador que não é empregado e que ele vai naquela empresa eventualmente. Ou seja, vamos imaginar um técnico de elevador. Lá no Aprendiz temos elevador. Se eu chamar o técnico do elevador toda semana, ele vai se tornar meu empregado? Ele vai se tornar um efetivo empregado? Será que ele tem subordinação com a empresa? Não. Sabe por quê? Ele vai a hora que ele quer. Ele executa o exercício daquela função como ele quiser. Então, ele, na verdade, a empresa particularmente, não precisa dele para sobreviver. Temos escada.
Então, ele não faz parte da empresa como um momento necessário dela. Então, por isso que a gente fala que é um trabalhador eventual. Volha Bonfim fala o seguinte, ó. Conceituar trabalhador eventual é uma difícil tarefa para os doutrinadores, pois o direito do trabalho brasileiro tem fontes estrangeiras distintas. Nós temos fontes trazidas da Itália, nós temos fontes trazidas de Portugal, nós temos fontes trazidas do México. Então, realmente fica mais complicado de diferenciar o trabalhador eventual, aliás, denominar. Mas, na verdade, 4 importantes teorias que tentam explicar o que é trabalho eventual, sendo a segunda e a quarta de maior relevância, maior importância. Cumpre ressaltar que essas 4 teorias afastam o vínculo de emprego do trabalhador eventual, mas cada qual com um fundamento diferente. Como nós vamos explicar? Primeiro, teoria do evento. Pessoal, se vocês puderem anotar, anotem aí. Teoria do evento. Eu vou ditar para vocês. Leva em conta se o tipo de serviço para o qual o trabalhador é contratado é de curta duração para a empresa. Então, a teoria do evento, ela mostra que aquele trabalhador passa a ser um evento ali dentro. Eu acabei de dar exemplo para vocês do conserto de um elevador. Se esse trabalhador for ali uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses, ele não é de curta duração, então nós vamos aderir essa pessoa como um trabalhador e nós poderíamos colocá-lo como ele sendo apenas um prestador de serviço, porque ele estava intimamente ligado à teoria do evento, porque ele está na empresa por um curto espaço de tempo. Temos também a teoria da descontinuidade. Olha o que fala a teoria da descontinuidade. Leva em conta o conceito temporal da prestação de serviços sob a ótica do trabalhador, considerando eventual o trabalho que não se repete para um mesmo trabalhador, que é descontínuo, executado de modo fracionado, episódico, raro, sem sequência. Inspirou-se no direito italiano, pois na Itália a eventualidade está vinculada à imagem do empregado. A eventualidade está ligada à imagem do empregado e não da atividade da empresa. Então, a segunda teoria, que também para nós era muito mais importante, ela é uma teoria forte dentro do direito do trabalho, que é a teoria da descontinuidade. Ela olha o foco não do trabalho, mas ela olha o foco do empregado, aliás, do empregado não, do trabalhador. Então, peraí, vamos continuar com o mesmo exemplo do elevador, tá? Esse trabalhador, ele somente vai naquela empresa consertar? Ou ele presta serviço a várias empresas? Se ele presta serviço a várias empresas e esse tomador de serviço, que no caso é o aprendiz, ele eventualmente o chama, ele poderia ser considerado, ele pode ser considerado como um trabalhador eventual, dentro da teoria da descontinuidade. Por quê? Porque leva em conta o conceito temporal da prestação de serviços sob a ótica do trabalhador. Então, a gente entende, a gente verifica que é o trabalhador que não tem condição de ser empregado. A princípio, ele presta serviço para muitas outras empresas, né? Então, a teoria da descontinuidade é nesse sentido. A terceira teoria é a teoria da fixação jurídica. E olha só, é eventual para a fixação jurídica é aquele trabalhador que presta serviços para diversos tomadores simultaneamente, sem se fixar de forma definitiva e exclusiva a nenhuma empresa. Então, essa teoria da fixação jurídica, a gente pode falar vulgarmente, é aquele biscate, que vai fazendo biscates aqui e ali.
Então eu tenho um jardineiro que vem aqui na minha casa uma vez por semana. Só que ele fica, que meu jardim é tão pequenininho, que ele vem aqui 2 horas, ele vai aqui na vizinha mais 2 horas, ele volta numa clínica que tem aqui pertinho, fica lá 1 hora. Então, neste caso, eu não consigo fixá-lo como uma forma jurídica de empregado, porque ele presta serviço simultaneamente a vários tomadores de serviço. Tá? E Volha Bonfim fala que a Mari Mascaro entende que eventualidade é o acaso, a contingência, a incerteza. Trabalhador eventual é aquele que presta a sua atividade para alguém ocasionalmente. Então, ele, de vez em quando, ele aparece para prestar serviço para alguém. A quarta e última teoria que traz e afasta o trabalhador eventual de qualquer possibilidade de vínculo empregatício é a teoria dos fins da empresa. Eu sou mais adepta a essa teoria dos fins da empresa, porque é o momento onde você consegue verificar que aquele trabalhador ele está deslocado das atividades daquela empresa, ele está fora daquele contexto. É um trabalhador que ele ocasionalmente aparece. Então, neste sentido, pessoal, é que a gente consegue visualizar que a teoria dos fins da empresa é prestigiada na doutrina e na jurisprudência brasileira. É analisada sob a ótica da empresa, desprezando-se a pessoa do trabalhador e destacando a figura da natureza do serviço em relação a atividades empresarial. Então, neste contexto, a gente consegue identificar a tarefa a ser desenvolvida tranquilamente. Então, neste momento, não há por que falarmos contra a teoria, falarmos a questão do trabalhador em si. Nós podemos simplesmente falar da empresa. Então, novamente, eu trago à baila o exemplo que eu falei com vocês a respeito como é que fala? Da pessoa que conserta o elevador. A empresa que tem 6 andares, ela obrigatoriamente tem que ter elevador? Então, neste sentido, é que a gente coloca a eventualidade daquela pessoa. E no caso da teoria dos fins da empresa, eu preciso de ter uma pessoa contratada para consertar o elevador que uma vez a cada ano dá defeito? Não preciso. Então, aqui a gente já destrincha a questão da teoria dos fins da empresa. Bom, pessoal, continuando com Volha Bonfim, ela fala que trabalhador eventual é aquele que depende de acontecimento incerto, casual, fortuito em relação à atividade da empresa. A base da teoria é o direito mexicano. Olha como é que nós falamos que o direito do trabalho brasileiro ele tem várias fontes. Neste caso aqui da teoria dos fins da empresa, ele vem da teoria mexicana, do direito mexicano, em que a eventualidade é apreciada em relação à atividade do empregador. Lembra que nós falamos que a teoria da fixação jurídica, a teoria da descontinuidade, a gente pensa muito mais do empregado, aliás, do trabalhador? Aqui não, aqui a gente vê a empresa. Aquela empresa, ela necessariamente precisava daquele trabalhador como sendo um vínculo empregatício? Não. Então, neste quesito, nós temos a questão própria de falar que é ou não do trabalhador eventual. Bom, para Volha Bonfim, gosto muito de suscitá-la, a teoria da fixação, ela sim é fracassada, porque no sentido de que o empregado pode trabalhar para mais de um empregador, basta verificar o caso concreto dos professores e médicos. Então, quando a gente fala assim, a teoria da fixação jurídica, são vários tomadores de serviço. A gente não pode afastar o vínculo empregatício porque a pessoa tem mais de um vínculo empregatício. Não é nesse sentido que a gente pode analisar. Então, essa teoria da fixação jurídica, ela é fracassada justamente por conta disso. Quando a gente fala da teoria da descontinuidade, ela também é fracassada, ela também tem as suas falhas. Por quê? Porque é possível um trabalhador executar serviços contínuos a um mesmo tomador e ser autônomo. Então, é o caso da maioria dos pedreiros. Ele presta um serviço contínuo para aquele
tomador de serviço e é o que? Autônomo. Então, neste cenário, nós estamos falando que a teoria da descontinuidade, ela não é muito embasada, ela tem as suas falhas. Já as outras teorias que nós falamos aqui, a teoria do evento, que ela é realmente a teoria que nós podemos colocar como a teoria dos fins da empresa, a teoria do evento, sendo elas que tem da base para o trabalhador eventual, ela sim. Sabe por quê? Porque quando a gente fala da teoria dos fins da empresa, a gente está levando em consideração o quê? A empresa, a atividade daquela empresa que exerce. E quando a gente fala da teoria, da primeira teoria que nós conversamos, que é a teoria do evento, é porque aquele trabalhador realmente é um evento, ele eventualmente aparece na empresa. Então a gente pode considerar que essas duas teorias é que elas têm mais embasamento na nossa legislação e principalmente nas nossas doutrinas. A conclusão de Wöhler Bonfim é que a repetição da mão de obra de um mesmo trabalhador para um tomador pode caracterizar a pessoalidade ou no trabalho de natureza não eventual, dependendo da corrente a ser adotada, ok? Pessoal, outras coisas, outro